A paz do Senhor, meus irmãos. Que Jesus, pela sua infinita graça e misericórdia, continue nos guardando, nos protegendo, nos iluminando e nos livrando de todo mal. E que dê um dia de paz e que hoje, seja feito segundo a vontade do Senhor, se for para a consolidação da nossa liberdade. Tenha um bom dia. Eu vou ler no livro de 2 Samuel, o capítulo 21, a partir do versículo 1. O texto é longo, eu não vou ler o texto todo, mas vocês poderão ler. Capítulo 21 de Samuel, a partir do versículo 1, aí a seguir até o versículo número 10. Eu não vou ler todos, mas para que entendamos o que vou falar, a epígrafe ou o título é Fome em Israel e a sua casa. Diz assim: houve em dias de Davi uma fome de 3 anos, e de ano em ano Davi consultou ao Senhor. E o Senhor lhe disse: é por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque matou os Gebionitas. Esse é o versículo 1. E então chamou Davi os Gebionitas e falou-lhes: ora, os Gebionitas não eram dos filhos de Israel, mas do resto dos amorreus. E os filhos de Israel lhes tinha jurado. Porém Saul procurou feri-lo em seu zelo pelos filhos de Israel. E disse-lhe, pois, Davi aos Gebionitas: o que queres que eu vos faça? E que satisfação vos darei, para que abençoem a herança do Senhor? Então os Gebionitas lhe disseram-lhe: não é por prata nem por ouro que temos questões com Saul e com sua casa, nem tampouco pretendemos matar pessoas alguma em Israel. E disse ele: o que é que quer, depois, quereis que eu vos faça? Eles disseram-lhe ao rei: quanto aos homens que nos destruiu, procurou que fôssemos assolados, sem que pudéssemos subsistir em termo algum de Israel. E de termo algum de Israel, dos seus filhos nos dei 7 homens, para que enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. E disse-lhe o rei: eu os darei. Irmãos, eu quero falar hoje, eu vou falar de uma coisa muito importante para a vida nossa, para a nossa vida. É que promessas não é nem promessa, são alianças, são juramentos que são feitos em determinados momentos. E às vezes 10, 15 anos depois, aparentemente já não vale mais nada, nós esquecemos daquilo que fizemos. Esquecemos daquele juramento que fizemos ou com pessoas ou com o Senhor Jesus Cristo. E logo esquecemos tudo isso. E a Bíblia mostra no livro de Josué, no capítulo 9, 1 até o 15, que depois daquela derrubada, a queda do muro de Jericó, que os Gebionitas já vinham acompanhando como Davi ou como Josué vinha destruindo os povos, e Deus tinha permitido, porque era a permissão de Deus. Então eles bolaram um plano para enganar Josué, e não é que Josué caiu. Josué caiu perfeitamente, por quê? Porque Josué se deixou, em vez de consultar ao Senhor antes da aliança,
antes de fazer aliança, em vez de consultar, se eles consultassem o Senhor dizia, olha Josué, você está no meio desse povo. Mas ele não consultou, ele confiou na palavra das pessoas, daqueles anciões, e nos pães embolorados e nas sandálias, nas roupas rotas, porque diziam eles ser de uma terra muito longínqua, mas era apenas um engano. Após 3 dias, Josué ter feito aliança com este povo, descobriu que estava no meio deles. Aí queriam matar o povo de qualquer jeito, aí a palavra do Senhor veio, não, vocês fizeram aliança com ele. Agora, vocês são obrigados a levar, eles cortavam a lenha, eles faziam tudo, trabalhavam para a casa do Senhor, mas eles não podiam ser destruídos porque havia uma aliança feita perante Deus e os anciões de Israel. Uma aliança, ainda que mal feita, ela é válida. Observe o que eu estou falando. Uma aliança, ainda que mal feita, ela é válida. E não pode ser quebrada. Irmão, olha aí. 400 anos depois. Esse povo certamente cresceu muito no meio de Israel. E Saul, o primeiro rei de Israel, tentou destruir esse povo. Mas diz a Bíblia, no versículo que lemos, que Saul tentou destruir por zelo. Isto é, Saul, com medo que esse povo crescesse muito e destruísse Israel, ou escravizasse o próprio Israel, começou a destruir esse povo. Entretanto, havia uma aliança de 400 anos atrás que ainda estava de pé. E o preço da quebra desta aliança por Saul foi mais terrível do que pudesse mensurar. Ninguém conseguiu mensurar até hoje o tamanho do prejuízo moral, espiritual e emocional da quebra da aliança de Saul. E aí veio, Saul morre, mas o problema estava aí. Ele tinha quebrado uma aliança. E as consequências da aliança quebrada, mesmo depois da morte de Saul, aí foi que ela veio à tona. Passou o primeiro ano em Israel, não caiu uma gota de água. O segundo ano, sem chover, e Davi consultava Deus e Deus em silêncio. 3 anos, no terceiro ano, depois de 3 anos de fome, 3 anos de fome, de seca, numa região daquela, é muito sofrimento. É muito sofrimento. E Davi perguntou, Senhor, o que foi que aconteceu? 3 anos de fome? Deus disse, olha, Davi, foi por causa de Saul e sua casa sanguinária, que matou Gibeonita. Aí Davi caiu, meu Deus do céu. E agora, Davi vai a este povo, que não era um povo, era considerado um povo ímpio, porque ou era de Israel ou era ímpio, ele não era da linhagem de Israel, mas fazia parte da aliança com Israel. E agora, a chuva de Israel dependia desse povo. Dependia desse povo. Se esse povo não quisesse que Israel chovesse, não chovia. Porque tinha que haver o perdão deles para que a chuva voltasse a Israel. E Davi se dirige a esse povo e pergunta, o que tu queres? Para que vocês abençoem. Agora Davi está pedindo a um povo ímpio para abençoar o povo de Deus. Por causa de consequências desastrosas e imensuradas de Saul, trouxe também problemas imensurados, indescritíveis. E ele disse, não queremos prata, não queremos ouro, não queremos sair matando a gente à toa, mas nos dê 7 filhos, 7 dos filhos de Israel, ou dos filhos de Saul, para que enforquemos ao Senhor, observe. E Davi disse, eu os darei. E só voltou a chover em Israel porque Davi pegou 7 filhos de Saul e deu aos Gibeonitas, e eles enforcaram em sacrifício a Deus. E Deus recebeu. Porque senão havia um relato depois. A consequência desastrosa da quebra de uma aliança. Cuidado com as alianças
o tempo não é suficiente para a quebra de uma aliança. Ali passaram 400 anos. 400 anos depois que Josué havia feito aquela aliança com os gibeonitas. Para Saul, talvez não fizesse mais sentido 400 anos depois. Mas para Deus aquela aliança tinha sido feita naquele dia. Para Deus aquela aliança estava de pé. Então, meu irmão, cuidado. Como é que anda a sua aliança com o Senhor? Se você quebrou a sua aliança com o Senhor, tratem e restaurar o mais rápido possível. Porque a quebra de uma aliança tem um preço muito alto. E às vezes a quebra de uma aliança tem um preço além da capacidade de suportar do indivíduo que quebrou. É melhor restaurar as alianças quebradas, refazer os muros espirituais. E lembrar, o tempo não apaga uma aliança consolidada. Então, não quebre as alianças. Saul, mesmo depois de morto, a sua família pagou um preço muito alto pela quebra da aliança de Saul. Os filhos de Israel passaram 3 anos de fome por causa da quebra da aliança de Saul. Então, uma aliança feita nunca pode ser quebrada. Pense nisso.